Fala violonistas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Violão 365, uma série onde eu vou postar um vídeo diário com dicas importantes sobre violão para quem está começando a aprender a tocar. Meu nome é Elvis Rodrigues e o nosso tema de hoje é muito interessante, sem tablatura, sem partitura, sem cifra e sem problema nenhum. Esse é o nosso tema de hoje e nós vamos descobrir qual que é esse esquema que nós temos para tocar sem precisar de nada disso. E se você curtiu essa ideia, já chega aí deixando o seu like, curta a nossa página, se inscreva aí no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo da nossa série. Beleza? Vamos então ao nosso tema de hoje e eu quero começar chamando a sua atenção para a importância de uma coisa. A teoria, pessoal, ela é muito importante na aprendizagem musical. Porém, ela não é o primeiro passo para quem está começando a aprender a tocar violão do zero, certo? Vamos fazer apenas uma comparação rápida antes de entrar na parte prática, porque hoje você vai tocar mesmo, sem cifras, sem tablatura, sem partitura e sem problema nenhum, certo? E tem uma habilidade que todos nós já desenvolvemos, que é a linguagem. A linguagem, ela é uma habilidade muito complexa. E se você já aprendeu aí a falar uma língua diferente, uma segunda língua, você certamente sabe do que eu estou falando. Não é tão simples aprender um idioma novo, certo? E quando nós somos crianças, nós aprendemos a falar de uma forma totalmente natural. Nós aprendemos por imitação. Primeiro nós tentamos reproduzir aquelas palavras que nós escutamos os nossos pais dizer, nós tentamos lá com as primeiras palavrinhas, e aí quando vê, nós aprendemos a falar uma sílaba. E aí nós vamos unindo essas sílabas, e aí quando vê, nós falamos a nossa primeira palavra. E na música não é diferente disso. Na música nós aprendemos primeiro também a falar, e depois nós aprendemos a parte teórica. Então depois na escola é que você vai aprender lá por que você falava Bá e que você uniu o B com o A, mas no início você não precisa saber disso, porque senão nós iríamos aprender a falar quando nós tivéssemos lá, sei lá, 10 anos. Aí tava lá nossos pais tentando explicar pra gente como que você fala. Não é dessa forma. O natural é nós aprendermos a fazer primeiro e depois nós aprendemos a teoria por trás de tudo isso. Na música é assim que nós devemos fazer para alcançar um resultado melhor. E primeiro então nós devemos colocar a mão na massa, pessoal. Nós aprendemos algumas músicas, desenvolvemos algumas habilidades na nossa mão direita, na nossa mão esquerda, habilidades que são possíveis de serem desenvolvidas e depois é que nós vamos aprender a parte teórica. É claro que enquanto nós vamos colocar a mão na massa e tocar algumas músicas, conforme forem aparecendo os temas teóricos, nós devemos aos poucos ir abordando isso nas nossas aulas. Mas a teoria não é o centro do estudo nesse primeiro momento. E o que eu faço com os meus alunos então? Eu utilizo uma linguagem que eles já dominam, que no caso são os números, e ensino algo que ele ainda não domina, que no caso é tocar violão. E como que eu faço isso? Eu crio uma relação entre os números e as cordas do violão, as casas do violão. Dessa forma você conseguirá também tocar várias músicas utilizando esse esquema. E vamos então ao pulo do gato, pessoal. Vamos aprender como que é essa relação, como que é esse esquema, que é algo bem simples. Nós vamos chamar a nossa primeira corda solta de corda 10, certo? Primeira corda, 10. Segunda corda, 20. Terceira corda, nós vamos chamar de 30. Quarta, 40. Quinta, 50. E sexta, 60, certo? Então até aí tá tranquilo, né? Se a primeira corda então, solta, ela é 10, se eu apertar aqui na primeira casa, eu aumentei um pontinho aí, não aumentei? Depois do 10 nós temos o 11. Então na primeira casa nós teremos o 11. Na segunda casa, 12. Na terceira casa, aumentou mais um, 13. Na quarta casa, 14. E depois 15, 16, 17, 18 e assim por diante. Segunda corda, ela será a corda 20, certo? Se eu apertar na primeira casa, 21. Segunda casa, 22. Depois 23, 24.
25 e assim por diante. Isso em todas as cordas. 30. Você vai encontrar então 31 na primeira casa, 32, 33 e assim por diante. 40, 41, 42, 43 e assim vai. E apenas como exemplo, pessoal, nós vamos aprender a fazer duas frases do Parabéns, que é uma música que todos vocês conhecem. Nós vamos encontrar os números aqui no braço do violão. Eu vou colocar a frase aí na tela para vocês e nós vamos fazer juntos essas frases, certo? Então a primeira frase, ela vai começar lá com 10. Nós aprendemos que agora o nosso 10 é a corda solta, né? Quantas vezes nós vamos tocar esse 10? 2 vezes. Então 10, 10. Depois nós prenderemos o 12. Vamos achar o 12 aí. Primeira casa é 11, segunda casa chegamos no 12. Vamos pegar o 12 com o dedo 1, certo? Então vamos lá, só esse comecinho. 10, 10, 12 e depois o 10 solto novamente. 3, 4, 10, 10, 12. E agora o 10 novamente. Para finalizar essa frase, nós vamos tocar o 15 com o dedo 2. Achem o 15 na quinta casa. E o 14 com o dedo 1 logo atrás dele na quarta casa. É bem simples isso. Vamos fazer juntos bem devagar essa frase. 3, 4, 10, 10, 12, 10, 15, 14. Isso, muito bem. Agora vamos para a segunda frase. A segunda frase, ela vai mudar somente o final. O começo é exatamente igual à primeira frase. Nós vamos fazer 10, 10 solto, o 12, o 10 novamente, e agora o 17. Achem o 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na sétima casa. E o 15 duas vezes. Certo? Vamos fazer agora juntos para encerrar então a nossa aula. Nós vamos fazer a primeira e a segunda frase. 3, 4, 10, 10, 12, 15 com o dedo 2, 14 dedo 1. Agora igual ao começo. 10, 10, 12, 10, 17 e o 15 duas vezes. Isso, muito bem. E é assim então que você consegue tocar alguns solos sem partitura, sem tablatura e sem problema nenhum, certo? Existem outras considerações, pessoal, sobre a mão direita, por exemplo, o toque com apoio, que é esse toque que nós usamos aí para fazer solos, que nós não vamos abordar na aula de hoje, ele será um tema para as nossas próximas aulas. Então por isso não esqueça de deixar aí o seu like, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal e ative aí as notificações para não perder essas próximas dicas que são importantes para você que está começando a aprender a tocar violão. E se vocês curtiram esse esquema diferente de tirar solos no violão, escreva nos comentários, diga o que você achou, como foi a sua experiência, foi fácil, foi difícil? Diga para mim como que foi, que eu vou ficar feliz em saber como está sendo o seu aprendizado. Beleza? E se vocês animarem, eu faço alguns vídeos ensinando algumas músicas através desse esquema de números. Essa foi a nossa dica de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês então na nossa próxima sacada de violão entre amigos. Até lá!